Boa noite, amigos que nos acompanham pela Rádio Fraternal. Espero que estejam todos bem e envolvidos agora, focados para que acompanhemos o Evangelho no Lar, que será feito nessa noite. Estamos nos reunindo com esse propósito. Hoje o tema, já, se vocês quiserem se preparando, será do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente já segue com o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí se vocês quiserem se preparando, podem já abrindo neste capítulo. É bom comentar sobre a importância do Evangelho no Lar, o que faz com que a gente se melhore, procure se melhorar. Por quê? Porque nesses momentos a gente vai parar, vai conversar. Nesses momentos nós vamos nos reunir com os nossos familiares para que possamos aprender. Então a gente vai ler um pedaço do Evangelho, ou seja, um pedaço do ensinamento de Jesus que ele trouxe para nós. Reunido com nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, a gente vai conversar sobre esse assunto e tentar colocar isso dentro da nossa vida. Ver essas lições que Jesus nos deixou, como elas se encaixam na nossa vida e conversar sobre isso. Então é um momento muito importante, porque além de a gente estar aprendendo e ouvindo, né, os ensinamentos de Jesus, a gente está conversando sobre isso com os nossos familiares, nossos entes queridos. Então, nesse momento, toda uma luz nos envolve o nosso lar, vai fazer com que a gente se sinta melhor, mais motivado, mais protegido, mais confiante, vai renovar as nossas energias, a nossa esperança. Então, tudo isso acontece nesses momentos, porque os espíritos mensageiros de Jesus, né, que nos acompanham, estão conosco neste momento. Tem toda uma equipe responsável pelo Evangelho no Lar que vai estar nos acompanhando nesses momentos. Então, por isso que é tão importante. E também faz com que a gente renove os nossos pensamentos e veja os nossos problemas de um ângulo diferente. É importante que a gente reserve meia hora por semana, super pouco, para que dentro do mesmo dia, dentro do mesmo horário, para quê? Para que tenha uma disciplina, para que a gente se comprometa com esse horário e fique isso uma rotina na nossa vida, no nosso dia, nos nossos hábitos, né? Vire um hábito. Por isso é tão importante, tá? Ter uma data e um horário pré-definidos. Hoje eu vou fazer a condução, meu nome é Andréa, a Miriam vai fazer a prece inicial, a Mara vai fazer as vibrações, a Olívia vai ler e a Rosângela vai fazer a prece final. É importante também que se vocês queiram, né, colocar a água nesse momento, que ela possa ser fluidificada. Então, através dos nossos pensamentos, né, já vão estar elevados, porque a gente vai estar conversando sobre Jesus, né? Lembrem-se que ele disse que onde houverem duas pessoas falando sobre ele, que lá ele estaria. Nesse momento, essa água vai receber esses fluidos benéficos. Então, é importante que tenha também um pouquinho a água para que a gente possa fluidificar e a gente possa beber, para que traga mais equilíbrio e nos traga melhoria. Nós estamos em todas as redes sociais, então a gente pede que compartilhem, né, no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, e que, se possível, curtam, né, porque a gente consegue atingir mais pessoas. Nosso objetivo na rádio é levar a palavra de Jesus, né, o Espiritismo, através das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, ao maior número possível de pessoas. Então, caso vocês gostem, né, de acompanhar com a gente
o Evangelho no lar, gostem da Rádio Fraternal, por favor, compartilhem, curtam os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Então, a gente vai começar o nosso Evangelho. A Miriam vai fazer a oração inicial. Então, agora, vamos nos acalmar e pensar nos amigos mensageiros para que nos ajude e ilumine ao Evangelho de hoje. Então, vamos iniciar com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Agora a Olívia vai fazer a leitura. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos. 1. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860, item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres poderiam ser alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Daí para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limitar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe, e então qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade, saber se fazer surdo quando uma palavra irônica escapa da boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, está às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é da humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já tenho vos dito.
é necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Essa lição, né, de caridade me chama a atenção, né, porque as coisas parecem ser tão simples, né, a caridade moral, que parece ser tão simples, como é difícil. Eu acho que é mais difícil do que a gente fazer a caridade material, porque como ele, na parte que ele fala, né, que a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E como às vezes isso é difícil, principalmente dentro da nossa família, né? Com os outros, às vezes a gente até tolera um pouco mais, né? A gente quer ser um pouco mais educado, então a gente acaba tendo um pouco mais de tolerância, mas no fundo, né? Às vezes a gente está pensando que não, né? Os nossos pensamentos lá não estão tão bons. Mas dentro do nosso próprio lar, com a nossa própria família, como é difícil, né? Quando uma pessoa está com um pouco algum problema a mais, está um pouco mais nervosa, acaba falando coisas talvez que às vezes a gente não gosta de ouvir, e ao invés de entender que está passando por um momento difícil, né, que o nosso familiar está passando por um momento difícil, tranquilizar, tentar se acalmar, não retrucar, aí é mais fácil, não. A gente já pega e já vai com todas as pedras nas mãos, né, rebatendo o que ele falou, e aí vira, às vezes, aquele ambiente difícil, aquele ambiente pesado, porque um não tem tolerância e não tem paciência com o outro. Então, às vezes, é muito difícil fazer essa caridade moral. Então, do que eu li, eu trago comigo para eu poder pensar em melhorar, que é importante, principalmente com os nossos familiares, porque eles é o verdadeiro amor, né? Porque às vezes com os outros a gente coloca as nossas máscaras, eles não estão tão próximos a nós, e aí a gente consegue disfarçar quem a gente é, mas dentro do nosso lar é mais difícil, e aí é que a gente tem que se policiar mais. E entender que isso, além, né, de a gente estar evoluindo, também faz parte da caridade, porque às vezes a pessoa, né, a gente passa por isso, a gente acaba falando coisas que não deve, o outro fala coisas que não deve, mas se a gente tem essa visão de caridade, de querer amar o próximo como a nós mesmos, então lembrar que quando a gente está em dificuldade, às vezes a gente só quer uma palavra de apoio ou um ouvido para escutar o que a gente está falando, para perceber que a gente está desabafando uma coisa que está incomodando a gente e não está querendo ofender ninguém, mas a gente só está passando por um momento difícil. E se a gente não tem essa percepção, a gente não está contribuindo para que essa situação seja mais agravada, né, fique mais crítica. Então, esse foi o que eu entendi e trago para os meus pensamentos, as minhas reflexões nessa semana. Como a Andréa falou, né, a caridade material, ela é mais fácil de ser feita. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente doa o supérfluo e não tem problema nisso. Porque tem tanta gente necessitando, tanta gente que precisa de qualquer alimento, de qualquer vestimenta, principalmente nos dias de hoje. Nós vemos muita gente morando na rua. Então, ela é muito importante. Mas a caridade mais difícil de ser feita é essa caridade moral. O que significa caridade moral para mim? Como fala o texto,
o ato de suportar-nos uns aos outros. Quando a gente fala amar o próximo como a nós mesmos, demonstrar esse amor, não é só bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso passando na rua, também é esse amor dado às pessoas. Mas a caridade mesmo, o amor ao próximo, é a tolerância para com os próximos que fazem parte das nossas vidas. Nós vivemos um planeta com mais de 7 bilhões de habitantes, eu não me recordo, não vou falar uma coisa que eu não sei, mas bilhões de pessoas. E é lógico, nós sabemos que as pessoas que fazem parte da nossa vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja aqui na Rádio Fraternal, todos não estão lá por acaso, não é uma coincidência de nos encontrarmos. Esses são os nossos próximos. Essas pessoas que fazem parte da nossa vida temporariamente ou permanentemente. E ninguém está lá por acaso, ninguém faz parte da nossa vida por acaso. É com esse próximo que a gente tem que se preocupar. Quando esse próximo gritar conosco, nós não vamos gritar. Quando o próximo, seja ele quem for, né, que faça parte da nossa vida, usar de ironia, usar de palavras que nos ofendem, nós não vamos revidar. E assim vai, assim por diante. O que mostra isso? Que nós estamos praticando essa caridade moral, pelo meio do exemplo. Nós estamos mostrando, pelo exemplo, para o nosso próximo. Porque nós vivemos um planeta de expiação e provas, mas porque somos espíritos encarnados que temos a vibração de vivermos aqui, nesse planeta. Só que o tempo de olho por olho e dente por dente já não existe mais. Não nos cabe mais. Nós sabemos disso, então nós temos que exercitar essa tolerância, esse ato de suportar-nos uns aos outros, sem querer nada em troca, sem querer revidar. E a caridade é isso, é esse exemplo. Nós estamos sendo caridosos pela tolerância, pelo amor ao próximo, pelo suportar a todos que convivem conosco. O que eu queria comentar sobre esse texto é assim, eu não consegui até agora deixar de notar que esse texto é uma carta de um espírito extremamente elevado que compreendeu o teor completo da caridade e nos traz em formato de notícia que muitas vezes as encarnações nos colocam dispostos de uma maneira que encontramos determinadas pessoas em situações diferentes da nossa vida, justamente para que a gente se cruze e tenhamos a oportunidade de ver como nos preparamos. Nós nos dispomos a melhorar e a encontrar muitas dessas pessoas, nem todas as pessoas que passam um período na nossa vida não são do acaso, e nem sempre elas são tão próximas da gente, né? A gente vem com uma família, muitas vezes só aí nesses grandes entendimentos que foi comentado aqui, são espíritos que têm problemas entre si, que vieram nesta condição para desenvolver naturalmente o amor básico, o conceito da família, para que eles se ajustem. De qualquer forma, além dessa caridade moral, que é o dar a vez, a pessoa às vezes está numa situação de muito nervoso e ela acaba, e ela mesma sente que até ultrapassou algum limite. Quando a gente penaliza, mostrando para ela, nada vai melhorar daquela situação, só vai agravar mais e criar uma situação que não nos convém em nenhum ambiente, porque nós afastamos nosso protetor, nós ficamos em uma situação que não nos é apropriada, sendo que a gente sabe e tenta estudar isso. De outra forma, numa outra lição, tem um espírito, que eu não vou me lembrar agora, que dá uma compreensão tão absoluta da caridade e da igualdade que nós temos, que os laços
de carinho, de afeto, eles não são mais necessários, é como uma grande família. E esse espírito desceu de muito alto para dizer: dá do teu necessário. Dar do que te sobra, muitas vezes é doar o que não vai te fazer falta, vai saciar aquela pessoa, muito provavelmente vai te enganar na sensação de caridade verdadeira. Porém, do que você necessita? Você necessita muito de perdão. Então, ofereça esse perdão. Eu preciso alimentar o meu corpo, minha vestimenta material, que eu ofereça também, que eu saiba dividir o que me é proporcionado, para que a gente tenha um pequeno lampejo de lembrança disso nos momentos em que a gente começar a se uniformizar mais no quesito do espírito ser bom, um com o outro, e de verdade que esse é o caminho que a gente está indo, o caminho da luz. E quanto antes a gente notar isso, abandonar todos esses entraves desnecessários e que nos atrapalham, a gente consegue chegar um pouquinho mais perto de uma sensação de felicidade. Acho que é isso. Bom, esse foi a lição que foi bem rica, né? De caridade, sempre é importante esse assunto. E você, né? O que você entende da caridade moral? Então, vamos continuar com o nosso evangelho. Agora a Mara vai fazer as vibrações para a gente. Então, vamos procurar nos colocar em posição. Então, vamos todos nos unir de coração e de espírito a toda essa equipe espiritual responsável pelo Evangelho no lar, a esses servidores do Cristo, que são em um número muito maior do que possamos imaginar, abnegados, queridos, nossos guardiões, nossos suportes quando precisamos. A todos vocês, nós nos unimos em uma corrente de amor e de luz, chegando ao nosso Mestre Jesus e dando as mãos a Jesus, ajudando na dispersão da sua luz, nos iluminando igualmente, e de coração nós vamos pedir que as melhores vibrações, essa luz grandiosa que cobre todo o nosso planeta, chegue a cada um que neste momento esteja em desespero. Que chegue a cada um que esteja necessitando da presença do Cristo em sua vida, iluminando a todos os que residem nas ruas das cidades, iluminando a cada criança órfã, a cada criaturinha que ainda está, apesar do seu espírito ser antigo, está iniciando a sua caminhada nessa nova existência. Que Jesus ilumine essas crianças, que ilumine aos idosos mais velhos também, que se tornam crianças novamente, iluminando a todas as casas de auxílio aos idosos, todos os servidores dessas casas. E que a sua luz, Jesus, chegue a todos os hospitais, todos, e envolva cada doente, a cada ser que lá está, fortalecendo o seu espírito para passar por todas as provações. E que essa luz chegue a cada canto necessitado, a cada família necessitada, iluminando a todas as famílias, a todos os lares,
dando o que é necessário a cada um, para que possamos nos fortalecer mutuamente nos seus ensinamentos e consigamos passar por essa existência evoluindo um pouco mais, nos tornando pessoas melhores. Que a sua luz, Jesus, cuide, atinja, envolva a cada ente que cada um de nós esteja mentalizando neste momento. Que essa luz fortaleça, ampare e alegre a esse ente querido, a essas pessoas por quem pedimos tanto. E que fortaleça igualmente o nosso lar, a nossa família e a nós, que possamos manter essa luz, possamos manter esse contato com essa espiritualidade bendita durante todo o tempo, cuidando do nosso pensar, do nosso agir e tentando ser a cada dia uma pessoa melhor. E assim seja, graças a Deus. Rosângela agora vai fazer a prece final. Nessa sintonia que estamos, no plano espiritual, os nossos mentores, os médicos, todos aqueles espíritos de luz que nos amparam, nos orientam, nos dão o apoio nessa caminhada, nessa terra, nessa orbe. Agradecemos e levando para a nossa semana, para a nossa vida, essa lição de amor e caridade que foi dada aqui hoje. Lembrando-nos dos passos do Mestre Jesus, de sua mãe tão dedicada, tão amorosa, carinhosa com todos. Rogamos a proteção e o amparo, hoje, sempre. E vamos terminar com a prece de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais um Evangelho no Lar que fizemos juntos com vocês. Espero que vocês também tenham gostado desse encontro, desse momento, e que essa lição fique, né, na recordação durante essa semana, que a gente possa refletir sobre ela, que quando a gente passar por alguma, algum ponto desses, que a gente possa se relembrar, né, do que a gente conversou, para que a gente esteja sempre ligado com a espiritualidade superior, com Jesus, com seus ensinamentos. De novo, pedimos, né, para compartilhem e nos acompanhem nas redes sociais, nas principais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, no YouTube. Se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que sejam avisados quando tiverem novos conteúdos. Compartilhem também nossos conteúdos. E espero que estejam conosco na próxima semana para mais um Evangelho. Boa noite a todos.